Olá, tudo bem? Bem-vindos! Todos me conhecem por Ossis. É claro que o meu nome está no nome do canal Leandro Cruz. Eu pensei em mudar o nome do canal, inclusive, para evitar problemas, inclusive com o slogan A Conspiração, mas eu mudei de ideia. Algumas modificações são necessárias para a gente poder seguir trabalhando. Então, o que acontece? Para quem ver esse vídeo pode ser entendível. Para quem não vê, sinto muito, vai entrar boiando nos próximos. Eu conto histórias. A partir desse momento, todas as narrativas desse vídeo, desse canal, serão como um conto de ficção, um conto, uma história que está sendo narrada de alguma coisa, com o contexto geral de uma ficção científica, de uma novela, um filme, narrado. Claro, narrado. Mas nem por isso deixará de passar informações nas entrelinhas. Então peço que vocês me perdoem por isso e peço que compreendam esse sentido de vídeo, esse estilo, é para evitar a fadiga. Vamos dizer assim, vamos começar já daqui. Então bem-vindos ao canal Leandro Cruz, onde eu conto coisas. O gaúcho aqui do Rio Grande do Sul conta o que acontece no mundo. E a gente vai começar com o maior ditador da história no mundo inteiro, que está nos controlando neste momento. Pois é! Vamos ver do que se trata essa incrível história, então? Essa história é uma narrativa interessante. Vamos entrar nesse conto de fadas. E não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e, claro, colaborar, porque essas coisas são complicadas de fabricar. E se tu me conhece lá do canal Ossis, sabe que o negócio não é fácil. Vamos lá? O Google é uma ameaça tecnocrata existencial para todas as outras formas de governo e governança. Dirigido por tecnocratas não eleitos e irresponsáveis, o Google avança na tecnocracia ou na ditadura científica. E o mais irônico, as pessoas se inscrevem voluntariamente. O Google é um ditador diferente de tudo que o mundo já conheceu. Robert Epstein, que recebeu seu PhD em psicologia em Harvard em 1981 e atuou como um ex-editor-chefe da Psychology Today, agora é psicólogo da pesquisa sênior do Instituto Americano de Pesquisas Comportamental e Tecnologia, onde durante a última década inteira ele ajudou a expor as práticas manipuladoras e enganosas do Google. Ele explica que o que interessou em investigar o monopólio da pesquisa na internet, em primeiro lugar, foi que em 1º de janeiro de 2012 recebi alguns e-mails do Google dizendo que meu site continha malware e que eles estavam bloqueando o acesso. Isso significa que eu tinha entrado em uma das listas negras do Google. Meu site continha algum malware. Foi muito fácil se livrar, mas é difícil sair de uma lista negra do Google. Esse é um grande problema. Comecei a olhar para o Google um pouco diferente. Eu pensei, antes de tudo, por que eles estavam me notificando sobre isso em vez de alguma agência governamental ou alguma organização sem fins lucrativos? Por que uma empresa privada me notificou? Em outras palavras, quem fez o monitoramento, o xerife do Google na internet, quem fez ele virar o xerife? Segundo, soube que eles não tinham um departamento de atendimento ao cliente, o que parecia muito estranho. Portanto, se você tem um problema com o Google, também tem um problema, porque eles não ajudam a resolver o problema. Aprendi também que agora, embora você possa entrar em uma lista negra em uma fração de segundo, pode levar semanas para sair de uma lista negra. Houve empresas que entravam nas listas negras e fecharam as portas enquanto tentavam resolver o problema. O que realmente chamou minha atenção, porque eu fui programador a vida toda, foi que eu não conseguia descobrir como eles estavam bloqueando o acesso ao meu site, não apenas através de seus próprios produtos, Google.com, mecanismos de pesquisa, ou o Chrome, que é o navegador deles, mas o Safari, que é um produto da Apple, o Firefox, que é um navegador gerenciado pela Mozilla, uma organização sem fins lucrativos. Como o Google estava bloqueando o acesso por tantos meios diferentes. O ponto é que eu comecei a ficar meio curioso sobre a empresa.
E mais tarde, em 2012, eu estava olhando para uma leitura crescente que era sobre o poder dos rankings de pesquisa para impactar nas vendas. Isso estava no campo do marketing e era simplesmente surpreendente. Em outras palavras, se você pudesse aumentar mais um ponto nos resultados de pesquisa, isso poderia fazer a diferença entre sucesso ou fracasso para a sua empresa. Isso poderia significar muito mais renda. Acontece que essa pesquisa inicial dizia que as pessoas realmente confiam nesses resultados de pesquisa com classificação mais alta. Eu vou resumir para vocês. Todo mundo pesquisa no Google e o que o Google diz está certo, serve de base para qualquer evidência. Não é assim hoje? O que Epstein descobriu através de sua pesquisa subsequente, iniciada em 2013, é que sim, resultados de pesquisas tendenciosas tendem realmente a ser usados para influenciar a opinião pública e influenciar os eleitores indecisos também. Além disso, a força dessa influência foi chocante. Ele também descobriu que o Google é capaz de bloquear o acesso em sites de outros navegadores que não são os seus. Suas descobertas foram publicadas em 2016 no US News World Report. Os poderes do Google representam sérias ameaças à sociedade. Os poderes da Google são 3 ameaças específicas à sociedade. Primeiro, eles são uma agência de vigilância com poderes de vigilância significativos, porém ocultos. Como observado por Epstein, o mecanismo de pesquisa, Google Wallet, Google Docs, Google Drive, YouTube, essas são plataformas de vigilância. Em outras palavras, da perspectiva deles, o valor que essas ferramentas têm é que elas fornecem mais informações sobre você e vigilância é o que eles fazem. Segunda, eles são uma agência de censura com a capacidade de restringir ou bloquear o acesso a sites na internet, decidindo o que as pessoas podem ou não ver. Cadê a nossa liberdade de expressão? Muitos pregam o livre-arbítrio. Vocês sabiam que vocês são controlados também? Eles ainda têm capacidade de bloquear o acesso a países inteiros e a internet como um todo. O problema mais esmagador desse tipo de censura na internet é que você não sabe o que não sabe. Se um determinado tipo de informação for removido da pesquisa e você não souber que deveria existir em algum lugar, nunca procurará por ela. E ao pesquisar informações online, como você saberia que determinados sites ou páginas foram removidos se nunca houve resultado nas pesquisas? A resposta é que você fica léu. Só vê o que é que eles querem que veja, o que passa. Por exemplo, o Google investe em repositórios de DNA há bastante tempo e está adicionando informações de DNA aos nossos perfis. Segundo o Epstein, o Google assumiu um repositório nacional de DNA, mas os artigos sobre isso, que ele citou em seus próprios escritos, desapareceram. Terceiro ponto. Eles têm o poder de manipular a opinião pública por meio de rankings de busca e outros meios. Para mim, essa é a área mais assustadora. Porque o Google está moldando opiniões, pensamentos, crenças, atitudes, compras e votos de bilhões de pessoas em todo o mundo, sem que ninguém saiba que está fazendo isso. E talvez ainda mais chocante, sem deixar rastros de papel para as autoridades rastrearem. Eles estão usando novas técnicas de manipulação que nunca existiram antes na história da humanidade e são, em sua maioria, subliminares, mas não produzem pequenas mudanças. Eles produzem enormes mudanças no pensamento das pessoas, muito rapidamente. Algumas das técnicas que descobri estão entre os maiores efeitos comportamentais já descobertos nas ciências do comportamento. Embora a vigilância seja o principal negócio do Google, sua receita, que excede 130 bilhões por ano, vem quase exclusivamente da publicidade. Todas as informações pessoais que você forneceu por meio de seus vários produtos são vendidas para anunciantes que procuram um público-alvo específico. Você vê isso nas propagandas que são remetidas em todo site que tu entra. Aparece aquela coisa que tu pesquisou por algum momento, ou ao menos conversou com outra pessoa sobre aquilo, e misteriosamente, um milagre divino, uma mágica do Merlin, de alguma forma aparece aquela propaganda que foi mencionada por algum motivo, aquilo te segue.
Estou certo nessa minha ideia. Isso é uma publicação fictícia. Eu falei no início do vídeo como deve ser reportado esse tipo de assunto. Mais ainda pesado sendo em torno do Google. A novela, aqui por mim narrada, pode ser tratada como uma ficção científica. E aos poucos que entenderem, talvez restem a dúvida de talvez elaborar como seria nosso mundo se fosse assim mesmo. Já te perguntou? E se o nosso mundo é assim? Se hoje funciona assim? Não esquece de comentar no vídeo e compartilhar isso aqui. É muito importante para mim. Até um outro vídeo.